Senhor, amém. Senhor Jesus, amém. Depois do almoço, né, irmãos? Não é tão fácil, né? Mas vamos lá. O Senhor está querendo restaurar nossas casas. Mas eu estou muito feliz de estar nesse encontro. Eu sinto que Deus, Ele percebeu que as nossas feridas estavam curadas superficialmente. Nesse encontro, eu senti que Deus rasgou a ferida, abriu completamente, está mostrando para nós a nossa real situação. Só que aí Ele vem curando de uma forma diferente, de dentro para fora. A nossa casa precisa de cura de dentro para fora. Ó Senhor Jesus. Irmãos, acho que todos nós estamos impressionados de ver o amor que Deus tem dispensado para nós, o carinho que o Senhor tem com a nossa casa. Nós estamos no 22º encontro. Cada encontro que nós temos, a gente sente que o Senhor fala com a gente. A nossa dificuldade está depois, como praticar aquilo que a gente ouviu. Eu acho que é fundamental nós também entendermos que nesses últimos anos, esses últimos 40 anos, a transformação social foi muito drástica, principalmente com a tecnologia, que deveria ser um aliado para beneficiar as famílias, beneficiar as pessoas, acabou se tornando um problema também para a família. Por incrível que pareça, hoje existem muitos adolescentes com ansiedade exacerbada, com transtorno generalizado de ansiedade, por causa do uso excessivo da tecnologia. WhatsApp, tudo que se refere à tecnologia, celular, computador, tudo. E nós? O que nós temos feito, irmãos, com o nosso tempo? O que nós temos feito com a nossa vida, com a nossa família? O sentimento quando eu conversei com o Miguel, nós tivemos comunhão, é que realmente a gente tem visto muitos casais de muitos anos de casamento, com dificuldades, e muitas dificuldades, chegando ao ponto de separar, pessoas de 40 anos de casado, 40 e poucos anos separando, irmãos, não são pessoas estranhas, irmãos. Às vezes eu faço algumas terapias por Skype, pessoas de longe, distante, com casais, mas é impressionante como que nós temos que, realmente está muito claro, o que o inimigo ele fez, o sistema que ele armou, o plano que ele fez, para que ele entrasse nas nossas casas, e fizesse com que os nossos filhos e os nossos netos fossem servos dele. Quando o Miguel falou essa palavra, eu falei para Miguel, quando a gente fala de criança, quando fala de filho, isso mexe com o coração da gente. Mas, irmão, se nós não tivermos essa clareza, o que o inimigo fez com esse sistema? Estamos num sistema capitalista. O que vale é o que a pessoa produz, e não a pessoa. A pessoa não tem nenhum valor. A pessoa é apenas um número em qualquer empresa em que ela trabalha, é apenas um número. Quando a empresa acha que ela não serve mais, eles vão lá e falam assim, passa no departamento pessoal, e lá você acerta. Não quer saber se você tem filho na faculdade, se você tem filho que você precisa sustentar a sua casa. Simplesmente nós somos um número nesse sistema diabólico. E nós, irmãos, sem percebermos, nós entramos nesses sistemas e começamos a viver uma vida ansiosa. Precisamos às vezes de 2 ou 3 empregos. Eu quero fazer uma pergunta simples para nós todos. O que você leva daqui quando você morre? Você leva alguma coisa? Não leva nada. Tá certo? Mas nós estamos vivendo, irmãos, como se não fôssemos levar nada mesmo? Ou nós também estamos dentro do sistema e aí nós não temos tempo para dialogar dentro de casa?
Não temos tempo para brincar com os filhos, quem tem filhos ainda pequenos. Não temos tempo de conversar com os filhos na adolescência, que é a fase bastante conflitiva, de mudança de hormônios, de mudança de todas as coisas ocorrem na adolescência. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Esses dias atrás uma mãe me procurou, ela não é cristã, mas muito mal, se condenando, se culpando porque ela é uma profissional da área da saúde e é uma enfermeira padrão, e ela estava num conflito muito grande. Trabalha fora, uma cidade fora, e o filho fica com a mãe, não fica com o empregado, fica com a mãe. Mas a condenação que vinha sobre ela é muito forte, porque ela se sentia uma péssima mãe, tal. Aí eu falei algumas coisas para ela e disse o seguinte: olha, você precisa colocar na balança o que vale a pena, o que você ganha, o que você consegue produzir, se vale a pena você deixar o seu filho para você fazer tudo isso. Irmãos, eu não estou querendo falar para os irmãos que nós não temos que trabalhar, mas nós precisamos colocar na balança. Realmente vale a pena? Quantos pais hoje não se condenam porque não tiveram, na fase mais gostosa da vida, que os filhos estão pequenos, tempo para brincar com os filhos, para dialogar com os filhos? Irmãos, o tempo é cruel. O tempo não espera. Ele passa numa velocidade impressionante. Quando eu olho no meu RG, irmãos, eu falo assim: tem coisa errada aqui, velho. Eu não tenho tudo isso, não. É impressionante, irmãos, a velocidade que está passando o tempo. E os nossos filhos vão crescendo e nós perdemos a oportunidade de sermos amigos dos nossos filhos. Nós temos que diferenciar o momento de ser pai e mãe e o momento de ser amigo. Pai e mãe precisa corrigir com amor, mas precisamos ser amigos dos nossos filhos. Porque quando são pequenos, até 10 anos, tem uma situação. A partir disso, muda a situação. Quando entra na fase da adolescência, se nós não formos amigos na infância, nós dificilmente conseguiremos ser amigos dos nossos filhos na adolescência. E aí, onde entram os conflitos mais importantes da vida deles, com quem que eles vão desabafar? Irmãos, os princípios que nós temos são princípios maravilhosos. Quando Adão e Eva, eles erraram, o erro foi grave ou não? Muito grave. Mudou tudo. Miguel falou, né, deu exemplo para nós, ele comeu apenas um fruto. Qual o problema? Mas o que essa desobediência que está por trás do comer o fruto produziu? O que isso produziu? A morte entrou na história da humanidade. E aí aconteceu algo, irmãos, muito terrível. O homem perdeu a sua própria liderança. E o homem passou a ser liderado pela sua mente, pelos seus pensamentos. Eu quero depois, mais à frente, eu quero entrar um pouquinho mais nesse detalhe. Mas eu quero mostrar para os irmãos como nós precisamos pedir para o Senhor ter misericórdia de nós. Quando o Senhor chegou para falar, quando Deus chegou no jardim para falar com Adão e Eva, qual foi a primeira pergunta que ele fez? Onde estás? Se ele tivesse perguntado o que você fez, mudaria muita coisa? Não. Mudaria tudo. Quando Deus perguntou, onde estás? Deus está preocupado com a pessoa. Se ele pergunta, o que você fez? Deus estaria valorizando o erro. Irmãos, vamos ser sinceros. O que nós estamos valorizando em casa? Entre nós, marido e mulher, com os filhos. Qual a pergunta que nós temos feito? Nós temos valorizado a pessoa que está do nosso lado?
ou nós valorizamos os erros que elas cometem? Nós subdimensionamos a pessoa e superdimensionamos o erro. Isso é muito sério. Irmão, se nós não conseguirmos praticar a vida da igreja na nossa casa, nós estamos vivendo uma utopia. É o lugar mais difícil, a nossa casa, porque é onde nós somos expostos 100%. Mas esse é o lugar que nós precisamos aprender essas lições. O que tem valor é a pessoa que está do meu lado, e não aquilo que ela comete. A maioria dos erros hoje dos pais com relação aos filhos, na hora de corrigir, irmãos, sejam sinceros, não tenha vergonha, levante as mãos, quem grita com os filhos, levante a mão, quem grita, pode levantar a mão, irmãos, eu sei que tem. Sabe qual a leitura que um filho faz do grito? Talvez nunca parou para pensar, né? Qual a leitura que um jovem, ou uma criança mesmo, faz dos gritos de um pai e de uma mãe? Meu pai e a minha mãe não sabem conversar. Alguém que grita, se resolveu, levanta a mão por favor. Se o grito resolveu. Não resolveu, né? Nunca vai resolver o grito. O grito, irmãos, é uma ofensa psicológica. Incrível, mas muitos pais hoje têm dificuldade de abraçar seus filhos na adolescência. Tem casos e casos no consultório de que os pais chegam, falam dos filhos, aí eu pergunto assim: você tem conseguido abraçar seu filho? Aí começa a derramar lágrimas, eu falo: não consigo. Eu falo: mas é coerente isso? Você não conseguia abraçar o seu filho que você gerou? Percebe, irmãos? Esse sistema vai criando barreiras entre nós e os nossos filhos, nós não percebemos. Gritar, irmãos, se for preciso eu vou me ajoelhar aqui e pedir para os irmãos, pelo amor de Deus, não gritem mais com seus filhos, porque senão um dia eles vão se tornar pacientes de psicólogos. E muitos, irmãos, não procuram psicólogo. Existe um preconceito muito grande hoje sobre isso. A Marina está aqui, né? A Mariana, né? Não. Tua cunhada. Parece com ela, não parece? É a irmã dela? Não é nada dela? Eu acho que eu me confundi. Irmãos, é incrível como as pessoas perderam a noção da importância que tem nós sermos abertos, ser carinhosos e corrigir os filhos com muito amor. Não consegui abraçar. O que nós estamos fazendo? Oh Senhor Jesus. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, tudo são coisas que vão acontecendo, e o preconceito de muitos irmãos é que uma pessoa que fica doente dessa é porque não libera o espírito. É verdade, irmãos. Muitos irmãos que passam por depressão procuram os irmãos, aí os irmãos falam assim: irmão, isso é falta de oração. Pode até ser, irmãos, mas nesse momento essa pessoa precisa de um ser humano. Ela precisa da ajuda de um ser humano. Você já olhou para sua esposa e para o seu marido e percebeu que ele é um ser humano ou não? Nós espiritualizamos demais, irmãos. Nós achamos que somos super espirituais. Não tem, não. Nós precisamos descer das nuvens e colocar os nossos pés no chão e perceber: Senhor, o Senhor precisa mudar a minha casa. Miguel falou sobre as brigas. Por que tem briga, irmãos, no casamento? Por que tem briga, né? Miguel falou muito claro: tem brigas.
Vou dar um exemplo para os irmãos, assim, eu respeito muito esse casal que eu vou falar, tá certo? Eles viveram 66 anos de casados. Infelizmente ele partiu em dia 22 de setembro. Eu descobri o segredo da longevidade do casamento. Ele tem Alzheimer e ela era surda. Sabe por que eu e você a gente briga, irmãos? Porque nós escutamos muito e temos dificuldade de esquecer as coisas. Nós precisamos ter Alzheimer no nosso casamento. Esquecer rápido as coisas que acontecem. É por isso, irmãos, que a Bíblia dá um álibi muito pequenininho para nós. Irai-vos e não pequeis, mas não se põe o sol sobre a vossa ira. Quem gosta de brigar então, irmãos, por favor, 6 horas da manhã, hora que o sol sair, começa a brigar. Você tem até o sol se esconder. Você tem que fazer a paz. Não pode pôr o sol sobre a ira. Geralmente as irmãs têm uma memória muito boa. Você, no dia 7 de março de 2012, me falou isso. Nessa hora, irmãos, nessa hora, o marido tem que ser o quê? Surdo. Ela vai insistir. Você está ouvindo o que eu estou te falando? Não fale nada, irmão, fica quieto. Na terceira vez quando ela fala assim, você está me ouvindo? Você fala, hã? Pronto, está resolvido. Essa pessoa chegava para o filho dela e falava assim, essa pessoa chegou para o filho e falou assim, quem é você? Aí essa pessoa falou assim, eu sou sua filha. Falou, mas minha filha? Sou sua filha. E falou o nome dele, falou, mas esse sou eu. Então, eu sou sua filha, meu nome é tal. Ele falou, Daí 2 minutos, quem é você? Um dia, irmãos, para ver como é que a gente faz confusão. Um dia, quando ele estava bom ainda, ele gritou lá de um cômodo da casa, precisa comprar carne. Aí, a esposa, a filha falou assim, deixa que eu busco, no outro cômodo. E no outro estava a mãe, que não escuta bem. Ela falou, músculo não, deixa que eu busco. Ela falou, não, músculo não. Olha a confusão, irmãos. Você tem facilidade de esquecer as coisas? Irmão, se existe uma coisa que mata o relacionamento, sabe qual é? Guardar mágoas. Ficar lembrando de coisas do passado. Eu quero lembrar os irmãos de uma coisa, irmãos. Você pode fazer alguma coisa com o ontem? Pode ou não? E com o amanhã? O amanhã nunca chega. Antigamente nos comércios antigos, tinha lá, fiado só amanhã. Aí o bêbado passava lá, olhava e falou, pá, amanhã eu estou aqui. Chegava lá no outro dia, estava lá o bilhete ainda, fiado só amanhã. Irmão, sabe o que acontece com a gente? Nós remoemos o passado, ou preocupamos com o futuro, e deixamos de viver o presente. Agora eu quero fazer uma pergunta para nós. Até quando você vai ter oportunidade de viver com a pessoa que você ama? Até quando você vai conviver com seus filhos? Até quando você vai ter a sua esposa e o seu marido? Alguém sabe? Mas nós vivemos como se fôssemos eternos, como se nunca fosse acontecer com a gente, e nós morremos como se nunca tivesse existido. Nós aqui em Colina passamos uma situação difícil nesse último ano. Em um ano nós perdemos 3 irmãos na faixa de 50 anos. Irmãos saudáveis. O primeiro deles foi o Decinho, que o Decinho lógico teve o problema do câncer. Mas logo depois, nós perdemos um irmão que foi para o hospital fazer uma infiltração na coluna. Voltou no caixão. E recentemente, uma nossa irmã, cunhada do Mauri, começou a ter uns problemas em um mês. Uma semana ficou mal, voltou no caixão. Até quando, amados, você vai ter oportunidade de conviver com a pessoa que você ama?
Olha para a pessoa que está do seu lado. Olha para ela, olha nos olhos dela. Para você ter a convicção. Olha um no olho do outro, irmãos. Não foge não. Olha. Sabe por quê, irmão? Às vezes a gente não tem noção, irmão, do que pode ser o dia de amanhã. Não estou querendo colocar medo nos irmãos não, viu? Nós precisamos acordar, irmãos. O que Deus está falando para nós nesse encontro, essas 3 mensagens que nós ouvimos, precisa nos acordar, irmãos. A sociedade está anestesiada. Se você coloca fogo ou gelo, é a mesma coisa, não tem sensibilidade. E nós muitas vezes, vivendo a vida da igreja, nós também perdemos a sensibilidade para perceber o que realmente tem valor. Quem garante, irmãos, que amanhã nós estaremos aqui? Nós perdemos o nosso tempo brigando por coisas que não têm nenhum valor. E sabe o que faz isso, irmãos? Uma pequena coisinha chamada orgulho. Eu não desço do salto de jeito nenhum. Tem razão, e daí? Quantas vezes nós já vimos pessoas no caixão fazer aquele escândalo? Ai, como eu amava essa pessoa. Era a melhor pessoa do mundo, mas nunca falou para ela. Nunca falou. Depois está lá no caixão, vai falar. Às vezes, irmãos, a gente pensa, isso é coisa de nostalgia, isso é coisa de romantismo, falar para a pessoa que ama. Não é, irmão. Percebe o seguinte: como nós tratamos as pessoas na rua? Com cordialidade ou não? No trabalho, o Miguel citou todos esses exemplos já. No trabalho, como é que a gente trata as pessoas? Aí quando a gente chega em casa, eu cheguei no lugar onde eu posso descarregar toda a minha raiva. Eu quero pedir para os irmãos, a partir de hoje, quando você, já de manhã precisa orar por isso, né, irmão? Ao chegar no portão da sua casa, pare e ore no portão. E fala: Senhor, eu estou chegando no lugar mais importante da minha vida. Aqui dentro desse lugar estão as pessoas que verdadeiramente me amam, que conhecem as minhas fraquezas. Senhor, eu quero entrar aqui dentro e deixar para fora todas as outras coisas. Esse deveria ser o nosso sentimento, irmãos, de entrar em casa e ter a convicção que nós estamos entrando no melhor lugar. Irmãos, quantas pessoas hoje vai chegar na hora de ir para casa, dá pânico, não quer chegar em casa de jeito nenhum. Irmão, a situação aí fora está desse jeito, mas será que tem caso desse jeito no nosso meio? Irmão, irmãos, pelo amor de Deus, nós não podemos sair daqui sem falar para o Senhor: eu abro o meu coração, rasga essa ferida, para que o Senhor possa curar de dentro para fora. Nós precisamos falar para o Senhor, irmãos. É uma lástima, irmão, se sair daqui algum casal ainda, se sair daqui depois desse encontro, sem resolver alguma coisa que está para trás. Nós precisamos resolver aqui, irmãos, e resolver diante do Senhor, e pedir para o Senhor nos ajudar. Irmãos, a ansiedade, a depressão, por exemplo, o que acontece, irmãos, na depressão? A pessoa perde algumas coisas muito importantes. Primeiro, ela perde a vontade de fazer as coisas. Tem desejo de se isolar, sentimento de incapacidade, de inferioridade, de rejeição, tristeza excessiva, e a mente fica com um pensamento de conteúdo negativo, muito negativo. Ela acha que ninguém gosta dela. E aí, irmãos, dependendo de como as pessoas ao redor agem, aí complica mais ainda. A pessoa, irmão, com depressão, vamos falar assim, no aspecto espiritual, o que a depressão faz? A pessoa não consegue orar. E aí vem, de repente, o marido ou a esposa e fala, geralmente a maioria dos casos de depressão é em mulher, mas existem muitos homens com depressão. Mas de repente, o companheiro fala assim: olha, você não vai fazer as coisas não? Isso aí é preguiça. Só fica chorando nos cantos.
a invocar o Senhor. Você está matando a outra pessoa, sem você perceber. Quantas pessoas, irmãos, eu falo, irmãos, estou falando de pessoas do nosso meio, que pensa que morrer é melhor. E aí eu pergunto para a pessoa quando fala isso, você quer matar a sua vida ou a sua dor? Ela fica confusa. Você não quer matar a sua vida, você ama viver, você quer matar a sua dor. Mas o pensamento, irmãos, presta atenção, o maior estrago que ocorreu no Jardim do Éden, o espírito foi amortecido, o corpo passou a morrer, mas o maior problema é que o homem se tornou anímico, começou a ser liderado pela alma. E aí, irmãos, a nossa mente, como líder da nossa psique, da nossa alma, é um problema, porque a mente mente para você, ela engana você, a sua mente aponta sempre, com relação ao seu cônjuge, os erros que ele tem, as falhas que ela tem. A mente, ela desorganiza a vontade e desorganiza a emoção. Sabe por quê, irmãos? Não existe vontade nem emoção sem pensamento. Então a mente é importante. Por isso que dá para entender por que Paulo falou que a mente tem que ser posta no Espírito. Por quê, irmãos? Porque a mente fora do Espírito, ela é um desastre para a nossa qualidade de vida emocional. Todas as doenças emocionais, elas vêm pela mente. É lógico que alguma delas é falta de reposição química, necessita de medicamentos. Mas a grande maioria das depressões, é possível a pessoa lutar contra e vencer, mas ela precisa entender que ela precisa estar no comando. Agora, aonde nós podemos ver isso, irmãos? Lá em Gênesis, quando Deus criou Adão e Eva, Ele falou o seguinte, que o homem tinha que ter o que, irmãos? Domínio sobre todas as coisas. Lá em Pedro, quando nós vimos lá que com a fé nós precisamos adicionar, né, acrescentar as virtudes, conhecimento e tal, ali tem no meio daquele tudo ali, domínio próprio. O que, irmão, você precisa dominar em você? O que você precisa dominar em você? É a mente. Por quê? Porque sem a mente não existe vontade, não existe emoção. O nosso corpo é um condutor da nossa alma e do nosso espírito. A nossa mente, ela engana, ela mente para nós todos os dias. Por exemplo, por que Paulo, em Hebreus 10:19, ele pede para ter intrepidez para entrar no Santo dos Santos? Abre, irmãos, abre em Hebreus 10:19, para a gente ver isso aqui. Vamos lá? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Presta atenção, irmão, nessa palavra. Pelo sangue de Jesus. Entrar no Santo dos Santos, que é aonde está a glória de Deus, é pelo sangue de Jesus. Tá certo? Agora, o versículo 20 fala assim, ó, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Irmãos, eu quero conferir com os irmãos, é contraditório o texto aqui ou não? Os irmãos acham que é contraditório ou não? Fala alguma coisa, irmãos, pelo amor de Deus. É contraditório ou não? Lógico que é. É muito contraditório. É a mesma coisa que eu falo assim para os irmãos. Irmãos, ó, aquela porta lá, as duas portas de saída estão abertas, mas você tem que ser intrépido para passar por ela. A porta está aberta, e foi aberta pelo sangue. O caminho foi aberto pelo sangue.
Por que Paulo fala para ser violento? Porque a tradução original é violência. Contra quem que eu preciso ser violento? Agora eu quero perguntar para você: você entra no Santo dos Santos a qualquer hora? Não. O que te impede? A mente. A mente mente. Ela fala assim para você: você vai orar? Você acabou de brigar com a sua esposa. Você é cheio de falha. E sabe o que acontece, irmão? Aí, o nosso eu, irmãos, o que é o nosso eu? É a nossa capacidade de enfrentar, de domínio próprio, é a nossa consciência. Presta atenção, vamos analisar o que Paulo falou em Gálatas 2, 19 e 20. Estou crucificado com Cristo. Quem é esse estou? É o eu do velho homem, ok? Muito bom. Então o eu do velho homem está crucificado. Aí Paulo fala o seguinte: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive. Quem é esse mim? É o eu do novo homem. Então que nós temos dois eu: o eu do velho homem e o eu do novo homem. Isso é muito importante, irmãos. Isso não está na ciência, isso está na palavra do Senhor. As coisas que eu pratico no meu consultório não tem nada da psicologia da faculdade, porque se fosse para isso eu não ia fazer nada disso. Nós conhecemos o ser humano, irmãos. Pela misericórdia de Deus, nós sabemos que o homem é tripartido. E o problema todo está na onde? Está na mente. Só que é o seguinte: a mente, ela assumiu uma posição que não era dela, de liderança, lá no jardim do Éden. Por isso nós estamos vendo hoje esse desastre social. Isso é o que? Resultado da mente na liderança de todas as coisas. O Miguel leu vários versículos aqui, ó. 2 Timóteo fala do desejo, né? Gálatas 5,17, 1 Pedro 2,11. Fala dessas coisas, do pensamento. Irmãos, quantos pensamentos. Você teria coragem de colocar um fiozinho na sua mente e passar aqui para todo mundo ver o que você pensa? O que vocês estão pensando? Por que, irmão, você não tem coragem? Porque tem coisa que você pensa, que você fala: não é possível que eu pensei isso. Eu quero mostrar isso para os irmãos. Quem na verdade está pensando não é o seu eu coerente, consciente, é algo que vem da sua história. Por isso, amados, nunca julgue um comportamento. O comportamento é resultado de uma história. Comportamento é resultado de uma história. Um dia, uma irmã me ligou. Eu posso falar o lugar, mas não vou falar o nome. De Curitiba. Irmão, pelo amor de Deus, eu estou desesperada. Ela falou o seguinte. Aí eu falei: o que aconteceu? Eu falei: olha, meu filho nunca tinha feito isso. Saiu com alguns jovens e eles beberam. Aí eu falei assim: irmã, como que você falou com seu filho? Irmão, eu gritei demais, eu esbravejei, falei que o que ele fez é coisa do diabo, falei tudo, falei: irmão, tudo que você falou está certo. Só que você poderia ter falado de outra forma. Eu perguntei para ela: o que é mais importante para você? O erro dele ou ele? É ele, irmão? Não, irmão, a sua atitude demonstrou que o erro dele é mais importante. A irmã começou a chorar no telefone. Aí eu falei assim para ela: irmã, chega na sua casa, abraça teu filho, fala para ele que você aposta nele, fala para ele que você acredita que ele consegue vencer. Peça perdão, porque às vezes você não consegue ser amigo, você quer ser e não consegue. Irmãos, não pense que essa atitude é uma atitude que vai tirar a sua autoridade, muito pelo contrário. Nós precisamos ser humildes, irmãos, reconhecer que nós temos falhas, e que nós realmente não sabemos ser amigos dos nossos filhos, não sabemos ser amigos do marido, da esposa. Mas nós chegamos e apontamos o erro. Irmãos, toda correção precisa gerar educação. Se a correção não gera educação, não teve correção. E a correção que gera educação é quando você consegue tocar profundamente a pessoa que você está corrigindo. Vou dar um exemplo simples, irmãos.
quando o Senhor foi corrigir a igreja em Éfeso, Apocalipse 2. Abre lá, irmãos, abre Apocalipse 2, para a gente ver isso aqui, é maravilhoso demais. Versículo 2, fala assim, ó: conheço as tuas obras, assim o teu labor, como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Olha o que Deus fez aqui, irmãos, para a igreja em Éfeso. Ele colocou todas as qualidades da igreja em Éfeso, mas ele não deixou de corrigir. Logo em seguida, quando ele mostrou todos os aspectos positivos, ele falou o seguinte: eu tenho, porém, contra ti. Irmãos, a melhor maneira de você corrigir o seu filho, sabe qual é? Abraça seu filho, diga para ele que ele é importante para você. Ao mesmo tempo você fala: filho, a sua atitude me dói aqui dentro. Não precisa alterar a voz, não precisa nada disso. Fale com amor, com calma. Mostre que ele é mais importante do que o erro que ele teve. Irmãos, se nós agirmos assim, tenha certeza de uma coisa, irmãos. Tenha certeza de uma coisa: vocês vão ter resultados que vocês jamais imaginaram. Vocês vão ganhar a confiança dos filhos. Não tenha vergonha de pedir perdão para os seus filhos quando você erra. O orgulho pode não deixar, mas isso é muito importante. Aqui o Senhor não deixou de mostrar os erros da igreja em Éfeso, que é na verdade gravíssimo. Abandonou o primeiro amor. Mas ele primeiro mostrou todas as coisas positivas dessa igreja, para depois mostrar o lado que ele gostaria que corrigisse. Irmão, se você chegar para a tua esposa, vou dar um exemplo simples, né, que é corriqueiro. A esposa salgou a comida, vai. Hoje está tão difícil que a esposa nem cozinha mais, né? Quem cozinha é restaurante, é. Ela colocou, um dia aconteceu isso em casa. Eu cheguei para almoçar, minha esposa tinha feito o almoço. Eu sentei, agradeci o Senhor e comi. Quando ela sentou, quando ela pôs o arroz na boca, ela falou: bem, você não falou nada, está salgado. Eu falei para ela o seguinte: você fez com amor ou não? Ela ficou em silêncio. Aí, então eu peguei e falei: você fez com amor. Eu nem senti que estava salgado. Irmão, eu podia falar assim: você pensa que eu sou boi? Boi que gosta. Não podia, irmão? Já não aconteceu isso, irmão? Quem está pensando que eu sou? Quanto sal tem nisso aqui? Sabe, irmão, você só viu um professor, irmãos, um professor colocou lá na lousa 9 vezes 1, 7, e do 2 em diante tudo certinho. 9 vezes 2, até 9 vezes 10, beleza. Mas o 9 vezes 1 ele colocou 7. Quando ele virou para a sala, estava todo mundo rindo. Ele falou: que vocês estão rindo do quê? Professor, o senhor colocou errado lá. Falou assim: é assim que vocês fazem na vida de vocês. Eu coloquei 9 certas e 1 errada. Vocês estão apontando o que eu fiz errado. É assim na sua casa, irmão? É ou não? Você reconhece que é assim ou não? Você quer continuar desse jeito, não? É por isso, irmãos, é por isso que para nós vencermos essas coisas todas que são negativas, nós precisamos usar o nosso espírito. É por isso que Paulo falou lá em Hebreus, lembra lá de Hebreus, não estava lendo? Por que eu preciso ser intrépido para entrar numa porta que foi aberta pelo sangue? O pecado não é problema, o pecado tem o sangue. Por que eu preciso ser intrépido? Porque a minha mente vai falar que eu sou indigno. E às vezes nós fazemos isso com o Maurício sempre dá esse exemplo, né? Discutiu em casa o marido e a esposa. Aí chega na reunião, o marido começa a orar. A esposa fala assim: não sei como é que ele tem coragem de orar. Brigou comigo em casa, agora está orando desse jeito, liberando o espírito.
Acontece isso, não acontece, irmãos? Quando discute em casa, chega na reunião, ou então a mulher fez alguma coisa, aí a esposa começa a orar, o marido fala: o quê? É ela que está orando? Não é possível. Irmãos, eu me especializei nessa área. O que a mente é capaz de fazer com uma pessoa. Uma pessoa, por exemplo, fica sabendo que tem um tumor. Irmãos, pode ter certeza, a mente mata muito mais rápido que o tumor. Mas muito mais rápido. Porque a pessoa fica negativa, achando que... ela começa a imaginar o velório já. Irmãos, quantas pessoas não faz o velório sem ter o defunto? Irmãos, quantas vezes um filho vai viajar, e aí você em casa, o seu filho foi viajar, você em casa, você começa a sofrer. Começa a sofrer. E você imagina o acidente. Irmãos, presta atenção. Imagina o acidente, você imagina o velório, você chora. E o filho está passeando numa boa. Quem que faz isso, irmãos? É a mente. Outro exemplo, uma pessoa com anorexia, ela está gorda ou magra? Magra, ok. Quando ela olha para o espelho, o que ela vê? Mas me explica uma coisa, irmãos. O espelho reflete a imagem real. É impossível eu olhar para o espelho e ver o Miguel. Eu não vou ver o Miguel nunca, eu estou olhando no espelho. O espelho está refletindo a imagem real. Como que uma pessoa dessa consegue se ver gorda? A mente. A mente faz ela imaginar, sabe o que? Como as pessoas estão olhando para ela. Minha irmã. Sabe qual é o teu pior inimigo? É a sua própria mente. Por isso que o Miguel falou para nós: nós estamos numa luta, irmãos. Nós estamos numa guerra. E essa guerra, nós temos um adversário que ele sabe que arma ele pode usar. Ele usa a nossa mente. Ele não pode usar teu espírito, sabe por quê? O teu espírito o Senhor habita. O teu corpo é templo do Espírito Santo. Mas na sua mente ele pode fazer muitas coisas. Ele joga você contra a esposa, joga a esposa contra o marido. Irmãos, é tão interessante isso. Você está num lugar, as pessoas que são assim negativas, estão num lugar, aí vê duas pessoas conversando, olhando para ela, o que ela pensa? Estão falando de mim. Ela está vendo? Tem pessoas que vivem a vida preocupados com o que os outros estão pensando dela. Irmãos, tem que estar preocupado com o que o Senhor está pensando de você. Senhor, qual é a tua preocupação comigo, Senhor? Irmãos, o Santo dos Santos não está aberto? Tá ou não? O tá foi fraco, você percebeu? Eu vou dar uma chance para os irmãos. O Santo dos Santos está aberto ou não? Mas por que a gente não entra, irmãos? Porque nós damos vazão. Nós temos o nosso eu passivo. Vou dar um exemplo do eu passivo para não entender. Eu estava falando de Paulo, né, de Gálatas 2. Lá eu vou continuar para mostrar então como é que o nosso eu do velho homem, que é o eu passivo, ele atrapalha tudo. Lá Paulo fala o seguinte, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Só que ele fala o seguinte: e esse viver que agora tenho, ele não deixou de ser humano, irmãos. Ele continuou como ser humano. Ele vivia ainda aqui. Ele não era carnal, mas ele vivia na sua carne. Só que ele vivia, sabe que jeito? Pela fé. Aleluia! O que é viver pela fé, irmãos? É viver pelo novo homem. Sabe o que o velho homem é? É um banana. O velho homem, sabe o que ele é? Ele é um marionete. Ele é levado pela mente que mente. E sabe o que eu faço, irmão, com as pessoas com depressão? Eu faço de tudo para tirar a pessoa da passividade. Porque a passividade é uma coisa que mata a vida dentro de nós. Irmãos, sabe por que a gente não toca no Senhor? Porque nós somos passivos. O inimigo fala assim: você vai orar? Você é cheio de falha. É verdade, sou mesmo. Acho que o Senhor nem me quer. Mentira.
Você tem que falar para o inimigo o seguinte: eu sou muito pior do que você está falando, só que o caminho que foi aberto para mim foi aberto pelo sangue. Eu posso entrar, eu devo entrar e vou entrar. Eu faço, sabe o que com as pessoas, irmãos? Eu falo para a pessoa falar contra a depressão. Eu falo para os irmãos, às vezes se vier algum caso de irmão na localidade, ajude os irmãos a fazerem isso. Sabe por quê, irmãos? Na depressão, o eu da pessoa está totalmente passivo. Ela aceita tudo que a mente fala. A mente fala que ninguém gosta dela, que ela é desprezada, que ela é rejeitada. E aquilo vai fortalecendo a mente, enfraquecendo o eu da pessoa. Então eu faço uma pergunta para a pessoa no consultório: você está afim de mudar a sua história? A pessoa fica meio assim, eu estou. Não, você não me convenceu. Você está afim de mudar a sua história? Aí ela fala, não, eu estou. Então eu vou te falar o nome de um remédio. Custa caro, mas você vai conseguir com esse remédio. Mas é muito caro? É caro. Mas você vai conseguir. Você quer ou não quer? Quero. Aí eu falo assim, posso falar o nome do remédio? Aí eu falo o nome da pessoa. Ela põe com o olho desse tamanho assim, eu? Você é o remédio. Mas o que eu quero dizer, irmãos? Que o remédio está dentro de nós. Nós temos o nosso eu não pode ser passivo. Aí quando eu levo a pessoa, irmãos, com depressão, a falar o seguinte, eu faço, fecha os olhos e repete comigo: a partir de hoje, eu não quero mais ser escrava da depressão. Eu não concordo com a depressão, eu não quero a depressão, não quero ser escrava da cama. E a pessoa vai repetindo comigo. Quando termina de repetir, irmãos, a pessoa abre o olho, fala, nossa, ficou até mais claro. A pessoa fala, ai, passou minha angústia. Por quê, irmãos? Eu fiz ela vomitar aquilo que está massacrando ela. Quando a comida faz mal, mas você toma Sonrisal, você toma bicarbonato, não resolve. Melhor maneira para resolver, dedo. Ó, vomita. Sabe o que nós precisamos fazer, irmãos? Nós precisamos aprender a vomitar as coisas no lugar certo, na hora certa. Nós engolimos muitas coisas que fazem mal para nós. Então uma pessoa com depressão, irmãos, ela não tem força. Não adianta você falar para o irmão, uma irmã que está deprimida na vida da igreja, irmã, você precisa de orar. Lógico que ela precisa, mas vai lá você e faça a oração para ela repetir com você. Ela não tem força de falar nada sozinha. Eu já tive caso de irmãos chegar no consultório, irmãos que estavam, irmão, não consigo mais orar, faz muito tempo que eu não consigo tocar o Senhor, eu só choro, isso. Aí com essa pessoa que é irmão, eu faço o exercício com oração. Aí eu faço ela repetir comigo, com bastante autoridade. Ela fala, irmão, eu começo a chorar, fazia tempo que eu não tocava o Senhor. Irmãos, a depressão, a ansiedade então, irmãos, a ansiedade hoje é o mal do século. Nós temos dois tipos de ansiedade. A ansiedade vital é aquela que te motiva para você correr atrás do sonho, de lutar pela vida, de lutar pelos filhos. Esse é importante. Mas tem a ansiedade patológica, que é aquela que faz você perder o sono, que te dá insônia. Você deita, irmãos, é incrível. Então você deita lá para dormir, aí vem aquele monte de pensamento, e aí você não consegue dormir. Pensa, tem a sensação que vai enlouquecer. O que é isso, irmãos? Ansiedade. A ansiedade é o quê? É o pensamento numa velocidade fora de controle. Agora, como é que eu posso resolver isso? Respiração profunda. Inspirar pelo nariz, soltar pela boca. Para quê, irmãos? Para oxigenar o cérebro, para diminuir a velocidade do pensamento. Se é com o irmão, você pode fazer a respiração da vida. Quero perguntar para os irmãos, quem daqui pratica atividade física pelo menos 4 vezes na semana? Levanta a mão. Irmãos, vamos montar uma clínica aqui mesmo, hein? Posso dar uma sugestão para o restante? Não? Que não levantou a mão? Faça convênio com a funerária. Não, olha lá, ó. Olha o
comodismo, irmãos. E eu ia citar o exemplo. Aí o irmão falou assim: eu já tenho. Irmãos, os irmãos pensam o quê? Mas que atividade física é para estética? Não. Para depressão, para ansiedade e mesmo para o pânico, é fundamental a atividade física. Sabe por quê, irmãos? Quando a pessoa está num quadro desse, o cérebro deixa de produzir a dopamina, que é o neurotransmissor que facilita a produção do quê? Da serotonina e da endorfina. Não são o nome de 3 irmãs que reúnem em algum lugar não, viu? Agora, irmão, não adianta você enganar o teu cérebro. Não, você não engana. Camiseta, uma bermuda, um tênis, senta na televisão e ora na pipoca. Não vai produzir nada não. É fácil fazer atividade física, irmãos? Falta domínio próprio. Domínio próprio. Ah, eu não consigo, eu não tenho tempo. Irmão, se o médico chegar para você e falar o seguinte: se você não começar a caminhar hoje, você tem 1 mês de vida, o que você vai fazer, irmão? Você vai daqui em São Paulo a pé. E chega lá e fala assim: tem algum lugar para ir mais? Precisa alguém falar? Irmãos, todos os pacientes que vão no meu consultório, eu escrevo no papel que eu vou deixar com ele: atividade física, respiração, alongamento. Irmãos, quem faz alongamento aqui para dormir? Ninguém. Alguém aqui levanta e vai trabalhar de pijama? Não? Graças a Deus. Você se prepara para trabalhar, mas não se prepara para dormir. Irmão, seu dia é tenso, seu dia mas não se prepara. Às vezes não faz nem oração. Irmãos, é preciso você relaxar, você desacelerar, porque a mente está acelerada. Alongar a tua musculatura, respirar fundo invocando o Senhor. Aí o pensamento vai embora e você vai conseguir relaxar. Irmão, o mundo hoje está ansioso. A ansiedade tomou conta das pessoas. Quantas pessoas que estão medicando, se medicam por conta própria, tomando aí calmantes, essas coisas. É necessário procurar, irmãos, ajuda. Bom, vamos seguir aqui o roteiro que eu fiz para terminar isso rápido. Ó Senhor Jesus. Irmãos, tenha convicção de uma coisa: se você quer mudar inclusive a sua disposição para trabalhar, sua disposição para servir o Senhor, pratique exercício físico. Sabe por quê, irmãos? Deus investiu tudo em nós. Ele investiu tudo. Na hora mais madura nossa, nós estamos aí acabados, não conseguem fazer nada. Não é só a idade não, irmãos. Mesmo os jovens que não praticam, que são sedentários, não tem ânimo para nada. Então a atividade física é muito importante, irmãos, tá? Bom, então o que essas coisas podem causar no relacionamento? Olha, conflito sobre o poder de Deus. Por que eu estou depressiva? Deus não tem poder nenhum. Nós passamos isso em Colina, oramos para o Senhor curar os irmãos morreram. Aí nós temos que falar para os irmãos: nós oramos para Deus fazer a vontade dEle, e nós não podemos fazer nada, simplesmente Deus permitiu. Mas surge na cabeça dos irmãos: a igreja orou, não aconteceu nada. Irmãos, nunca coloque essa dúvida na sua mente. Tenha convicção: Deus ouviu a oração. Se Ele levou ou se Ele deixou, Ele ouviu a oração. Nós oramos baseado no nosso desejo, mas nós temos que nos submeter ao desejo de Deus. Então na situação de depressão, de ansiedade demais, o que acontece? Tem esse conflito entre o casal. Começa a duvidar do poder de Deus, não consegue buscar o Senhor, perde a presença do Senhor. E aí, irmãos, a parte espiritual fica muito debilitada. No aspecto humano, o que acontece com a depressão quando tem no casal? Falta de compreensão. Levanta daí, isso é falta de serviço. Não. Cobrança excessiva, julgamento. Irmão, uma pessoa que está depressiva, ela já está debaixo de uma pressão violenta dela mesma.
A mente dela está massacrando, falando para ela: você não vai sair dessa, não vai ter mais jeito, ó, é o fim, é melhor você acabar com isso logo. Sabe por quê? É assim que acontece, irmãos. Falta diálogo na nossa casa. Irmãos, nós precisamos conversar um com o outro sobre a nossa vida. Precisamos conversar com os nossos filhos, ter reuniões familiar só com a família. Conversar como amigos. Isso, irmãos, previne completamente as doenças emocionais. Eu não vou pedir para os irmãos levantar a mão, irmãos, mas eu tenho certeza que tem muitos irmãos que vão falar assim: ó, lá em casa está faltando tempo para ter diálogo. Nós chegamos ao cume, irmão, sabe do quê? Do casal chegar em casa, certo? Aí o marido manda um WhatsApp para a esposa: oi, bem, como é que você está? Aí eu estou bem, e você? Conversando no WhatsApp dentro de casa. E vou falar outra coisa, irmãos. Está tendo separação de casais, irmãos, por causa de redes sociais. Irmãos, isso é igual a droga. Se você está ali, ó, você não consegue largar o celular, você não consegue deixar o celular, fica ali, ó, horas e horas e horas. Você está sendo um escravo da tecnologia. Aí você vai falar: eu não tenho tempo. Lógico que não tem tempo. O tempo é prioridade, irmãos. Nós temos que fazer o tempo. Nós temos que ter diálogo na nossa casa. Precisamos conversar com a esposa, conversar com o marido. Chega o ponto, irmão, sabe do que? É tão distante isso, que vai para a reunião, até vai junto para a reunião, volta, mas chega em casa, não tem um diálogo. Chega em casa, pão, televisão, outras coisas. O diálogo morreu. Irmão, se acontecer, se estiver acontecendo isso com a gente, o que Deus está falando para nós, irmãos, nesses 2 dias aqui, essas 3 mensagens que o Senhor falou para nós já, irmãos, não é para ter medo ou não? Ao mesmo tempo nós estamos encorajados de perceber o amor do Senhor. Nós precisamos corrigir isso, irmãos. Outra coisa que dá problema é a educação dos filhos. Um fala, o outro desautoriza. Isso não pode acontecer, irmãos, de jeito nenhum. Se o marido fez uma correção errada, a esposa tem que ficar em silêncio. Depois ela e o esposo, dialogando, não é brigando, colocar a situação que poderia ter sido resolvida de outra forma. Nunca falem na frente dos filhos. Não importa a idade. Uma criança de 2 anos é suficientemente esperta para saber com quem que ela pode jogar e qual lado que ela pode entrar. 2 anos. Nós precisamos conversar sobre a educação dos filhos. Como educar os nossos filhos? A Bíblia fala: né, ensina a criança o caminho que ela deve andar, quando for velho, jamais se desviará dele. É ensinar, irmãos, é estar ali. Moisés é um exemplo. Moisés, ele foi criado lá, certo? A maior parte do tempo da vida dele foi lá no Egito. Só que a base, os primeiros anos da vida dele, que são os anos mais importantes, a mãe dele falava todos os dias para ele: você é hebreu, você é hebreu, você é hebreu. Quando ele chegou com 40 anos, ele falou o seguinte: eu não sou egípcio, eu sou hebreu. Foi o que falou ontem. Por que nós temos vergonha de falar que eu sou cristão? Tem vergonha, irmãos. As pessoas não têm vergonha de falar besteira perto de você, não. Os seus amigos na empresa conta piada suja perto de você, não tem vergonha, não. Agora nós temos vergonha de falar: eu sou crente, eu sou cristão, sou do Senhor. Ó Senhor Jesus. Aí, irmãos, a questão da educação dos filhos, então, é muito importante, irmãos, muito importante, que os irmãos perceberem: a esposa está depressiva, procure ajuda imediatamente. Não deixa agravar, irmãos, não deixa agravar, porque isso é uma coisa que vai multiplicando a necessidade da pessoa. O pânico pior ainda. O que é o pânico, irmãos? O pânico, na verdade, é uma expressão do estresse.
A pessoa vai ficando ansiosa, a ansiedade ultrapassa seu limite, chega no estresse. O limite do estresse é a síndrome do pânico. A pessoa tem a sensação que vai morrer, dispara o coração, começa a suar frio, a pessoa um monte de coisas. Alguém aqui teve síndrome do pânico? Já levanta a mão, irmãos. Quem já teve pânico? Então os irmãos sabem o que eu estou falando. E irmãos, a pessoa tem a sensação que ela vai morrer. Porque o coração dispara, dá taquicardia. Ela vai no cardiologista, faz exame, não dá nada. Tem falta de ar, vai no pneumo, faz exame, não dá nada. Tem dor no estômago, vai lá, faz exame, não dá nada. Aqui na região tinha uma irmã que ela tinha corrido todos os cardiologistas da região. Ela ia fazer exame e falava assim: essa máquina não presta, porque não dava nada. E ela sentiu o coração dela, dispara, alguma coisa está errada. Então, mas o pânico, uma vez que a pessoa teve o pânico, o que vai acontecer? Registra isso na memória, e esse registro é suficiente para a pessoa ficar apreensiva e esperar a segunda crise. Por isso que a pessoa que tem pânico não quer sair de casa, ela não quer ficar sozinha, porque ela acha que ela vai passar mal, ninguém vai socorrer. Então eu recebi uma criança lá um dia no meu consultório com o pai. O meu filho está falando que vai morrer. 9 anos, rapaz. Ele falou que vai morrer. Eu falei: o que é morrer para você, menino? Ele falou assim: eu vou morrer, vai morrer, parar tudo e pôr no caixão e enterrar. Aí eu falei assim para ele: o que você sente? Ele falou: olha, meu coração parece que vai sair pela boca, eu saio correndo para todo lado e... Eu falei: mas quantas vezes você já teve isso? Eu tive um monte. Eu falei: quantos que você morreu? Ele parou: eu não tinha pensado nisso. Eu falei: você não morreu nenhuma, né? Você não vai morrer disso, você não tem nada. E aí fiz o exercício com o menino para ele brigar contra o pânico. Nunca mais teve nada. A mente, a pessoa que tem, aí a mente começa a falar assim: ei, ó, daqui a pouco você vai ter outro. Irmãos, é incrível. Geralmente o pânico repete no mesmo horário, certo? Sempre no mesmo horário, do mesmo jeito. Geralmente é assim. Só que é o seguinte, irmãos: se não procurar ajuda, o pânico vai intensificando de agressividade. Vai aumentando. De uma sensação pequena começa a ficar grande, até a pessoa ter sensações horríveis. Irmãos, procurem imediatamente ajuda. Não é brincadeira, a pessoa vive mesmo muito, está com problema assim. Vou dar um exemplo para os irmãos. Não tem vergonha não, tá, irmãos? Tem alguém aqui que olha debaixo da cama antes de dormir, não? Tá? Tem alguém aqui que olha debaixo da cama antes de dormir? Levanta a mão aí. Obrigado, meu irmão. Uma salva de palmas para ele lá, irmãos, ó. Pela sinceridade. Quanto tempo faz que você faz isso, irmão? Hã? Tá, desde que sua filha nasceu. Você já achou alguma coisa, não? Continua procurando, né? Irmão, posso usar teu exemplo? Qual é o seu nome mesmo? Marcos. Ô Marcos, durante o dia, você se lembra de olhar debaixo da cama? Não. E tem vezes que você chega tão cansado que você deita na cama, está quase dormindo, aí a mente fala assim para você: você não olhou debaixo da cama. Aí você, como um escravo e servo do pensamento, você vai lá e olha, e aí deita e fala assim: agora posso dormir em paz. Irmãos, é sério isso, irmãos? Ele teve coragem de levantar a mão. Mas se eu perguntar aqui sobre porta, quantas vezes confere a porta? Olha lá, a irmã que já... Guarda-roupa. Se o guarda-roupa estiver aberto, ela não dorme, porque ela imagina uma pessoa na roupa. Ó, irmãos, ó, tudo coisa da mente. Tem pessoa, irmãos, que sai de casa, andou 1 quilômetro. Será que eu desliguei a panela? Ela volta para conferir. Então eu quero dar uma dica para os irmãos, ó. Vou dar uma dica para os irmãos. Quem tem problema de fechadura, de bujão de gás, fechar o bujão de gás várias vezes, tá? A hora que você for fechar, fale em voz alta: eu te fechei e não volto mais aqui.
Porque para não gerar dúvida, irmão. Tem irmão que perde reunião porque chegou no meio do caminho. Será que eu desliguei o fogão e volta? Aí não dá tempo para reunião mais. É verdade, irmãos. E, Marcos, com relação a olhar debaixo da cama, você precisa tirar o seu eu da passividade. Ao deitar, você vai falar com oração: Senhor, eu não aceito mais ser escravo disso que eu faço. Eu não preciso olhar debaixo da cama, porque o Senhor está aqui comigo. Amém. Irmãos, parece que, irmão, isso é sério. Isso chama-se toque, viu, irmão? Transtorno obsessivo compulsivo. Tá, tem vários tipos de toques, que interferem em tudo. Outra coisa, irmãos, que eu quero entrar com os irmãos, que é muito importante. Fisiologicamente, o que a depressão causa? Fisiologicamente, o que a depressão causa? Primeiro, perde a libido, não tem nenhum desejo sexual. E isso é sério, irmãos, muito sério. Outra coisa que a ansiedade pode fazer: ejaculação precoce. A pessoa começa a ter a relação e ela tem orgasmo, e a esposa não consegue. Começa a frustração no casal por causa disso. Tudo isso tem tratamento. Então, são todos distúrbios, tá certo? Causados pela ansiedade, causados por um monte de coisa. Problema de ereção. Muitos irmãos que passam por esses problemas têm vergonha de procurar ajuda. O que faz isso, irmãos? A ansiedade pode fazer isso. Diabetes pode fazer isso. Sedentarismo pode fazer isso. Precisa procurar ajuda. Irmãos, se nós não compreendemos a nossa esposa nesses períodos, quando nós vamos compreender? E o Miguel falou uma coisa, irmãos, hoje aqui, que infelizmente acontece muito: congelar. E isso, olha, não quero falar das irmãs, tá? Mas geralmente o castigo que a esposa dá para o marido é à noite, é na hora de dormir. Estou com dor de cabeça, estou com isso, estou com aquilo. E, irmãos, abre em 1 Coríntios aqui, capítulo 7. É com muito temor que nós falamos sobre isso, viu, irmãos? Isso é importante, porque nós nunca tratamos disso assim nas reuniões, mas é muito importante. Capítulo 7, do versículo 3 em diante. Olha só, vamos ler do versículo 1. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não, olha só, lê comigo o 5 agora, irmãos. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa. Aqui, irmãos, tem uma arma que o diabo usa para arrebentar os casais. É a falta do relacionamento íntimo saudável. E aqui, irmãos, por que Paulo fala isso? Paulo não era casado. Paulo não tinha experiência. Mas ele falou direcionado pelo Espírito, porque ele sabe a importância que isso tem no casamento. Não é o mais importante, irmãos. O mais importante é nós servimos o Senhor no nosso espírito, mas nós não vivemos, nós não somos só espiritual. Nós precisamos cuidar um do outro, ter carinho um com o outro. Então muitas vezes, irmãos, falta carinho. Briga o dia inteiro. Os irmãos são mais assim, né? Os irmãos são muito, só usam, né, a razão.
Briga o dia inteiro, à noite quer namorar, não, irmãos. Precisa cuidar, ter carinho, sabe, um com o outro, cuidar do outro. O relacionamento íntimo é apenas uma consequência do amor que foi dispensado o dia inteiro. Tem pessoas que o WhatsApp para tanta besteira hoje, para tanta coisa ruim. Se está no trabalho, manda uma mensagem no WhatsApp para sua esposa: querida, estou com saudade de você. Você é importante para mim. Irmãos, eu faço isso com a minha esposa. Eu faço isso com a minha esposa. Vou fazer 33 anos de casado. Eu faço isso com a minha esposa. Eu faço com meus filhos, mando bilhete para meus filhos. Filho, eu te amo, você é muito importante para mim. Mando para minha filha. Eles respondem para mim. Irmãos, não tem coisa mais gostosa do que você pegar o seu celular e de repente tem uma mensagem lá. Minha esposa de vez em quando manda para mim também. Puxa, que coisa maravilhosa, viu, irmãos? Cuidar um do outro. Aqui está falando que Satanás pode usar a ocasião, certo, da incontinência, da falta do relacionamento íntimo, para entrar e arrebentar com o casal. Irmãos, é importante, irmãos, a gente ter, de repente, irmãos, cuidar um do outro. Chega um período da mulher que ela entra na menopausa. Tem mulheres que entram na menopausa muito cedo. A menopausa, irmãos, causa um monte de mudanças no corpo da mulher. Perde lubrificação vaginal. O relacionamento, irmãos, é uma afronta para uma mulher que está desse jeito. Se o marido não for compreensivo, ele acha que a esposa não está gostando mais. Irmãos, vocês não acreditam. Muita separação ocorre quando a mulher entra na menopausa, por falta de compreensão do marido. No mundo isso acontece, mas entre nós precisamos compreender um ao outro e ajudar. Sabe por quê, irmãos? A nossa meta é reinar com o Senhor. A nossa meta, irmãos, é reinar com o Senhor. Então essas coisas todas que fazem parte da nossa vida não devem ser o centro, mas nós precisamos cuidar disso. Se algum irmão tiver com um problema, irmão, problema de ereção, procura ajuda, irmão. Porque sabe o que acontece, irmãos? O que eu ouço no consultório é que a esposa vem e fala: meu marido não me procura mais. Aí o marido nem tem coragem de ir no consultório. A esposa que vai: meu marido não procura mais. Aí eu falo para ela: fala para fazer exame assim, ver como é. Irmão, é importante fazer exame de hormonal. De repente a testosterona está toda fora. Lógico, a pessoa vai ter problema. É necessário fazer exame de rotina, irmãos, para verificar os hormônios, tireoide, tudo. Cuida da saúde. Nós precisamos estar bem para servir o Senhor. Nós precisamos estar bem no nosso casamento. A atividade física, irmãos, é muito importante no relacionamento íntimo também. É fundamental a gente cuidar um do outro. Essa recomendação aqui de Paulo, irmãos, é muito séria. Porque ele fala que por causa da incontinência. Então, amados irmãos, nós precisamos resolver os problemas que surgem entre a gente. Resolver. Eu creio que depois do que nós estamos ouvindo, irmãos, o tanto que o Senhor aprecia a nossa casa, nós precisamos ser humildes e reconhecer os nossos erros para poder corrigir aqui nesse encontro. Corrigir, irmãos. A partir daqui, não é corrigir aqui, mas a partir daqui, corrigir aquilo que está inadequado. Sabe por quê, irmãos? Ninguém está livre de passar por doenças emocionais. Uma perda muito significativa, uma doença, irmãos, isso pode desorganizar a pessoa. Por isso que existe psiquiatra, irmãos, para poder medicar, tomar medicamento, e até, agora, tenha certeza, o remédio mais importante é você. O remédio mais importante, irmãos, é nós usarmos o nosso espírito. Porque quando a gente usa o espírito, irmãos, a gente manda embora tudo que é negativo. Tudo que as coisas que podem atrapalhar, a gente manda embora. Então a importância da gente invocar o nome do Senhor e liberar o nosso espírito. O Santo dos Santos continua aberto. Aleluia! Os irmãos querem ficar livres de tudo isso, irmãos? Tem um caminho simples. O Santo dos Santos está aberto. Agora, para você entrar no Santo dos Santos, você precisa usar o seu eu de maneira ativa.
Se você for passivo, você vai concordar com a mente e você não vai conseguir orar, fazer nada. Tá? Acho que deixa eu ver aqui. Ok. O sentimento é esse. Irmãos, nós não entramos em aspectos técnicos sobre doenças, sobre as patologias, mas eu quero encorajar os irmãos. Irmão, você percebeu que um adolescente está se isolando? Irmãos, o pensamento hoje, muito forte entre os adolescentes, é suicídio. Muito forte. Suicídio. Vocês viram recentemente agora aí uma pessoa lá que vai se enforcando até se matar? Passou na televisão esse dia, não me lembro onde foi. Irmãos, nós precisamos estar sabendo onde os nossos filhos estão. O que os nossos filhos estão fazendo. Se nós não somos amigos dos filhos, irmão, o caminho está fechado. Na hora de repreender, usar o amor, usar o carinho, tenho certeza que o resultado vai ser muito positivo. Estou falando para vocês, irmãos, coisas que eu pratiquei na minha casa. Dá resultado. Nós precisamos, irmãos, pedir para o Senhor nos ajudar. Como corrigir? Sempre elogiando primeiro, elogia primeiro, depois você aponta o erro. Irmãos, é muito simples. Vou dar um exemplo. Como é que o irmão chama? Fábio. O Fábio trabalha na minha empresa, tá certo? Eu vou chegar e vou corrigir o Fábio. Ô Fábio, o negócio é o seguinte, o teu serviço tá uma droga, velho. Você dá um jeito no teu serviço que a coisa tá feia. A hora que eu viro as costas, qual é a vontade do Fábio? Se eu pudesse matar. Agora, Fábio, você não imagina, cara, como você é importante na empresa. Olha, o teu papel é fundamental, imprescindível. Eu só gostaria que você mudasse em 2, 3 aspectos. Posso contar contigo? Tá vendo? Ele falou claro na hora. Mas antes ele queria me bater. Percebe, irmão? Corrigir. Se nós somos mansos ao falar um com o outro, não vai ter briga. O problema é o seguinte, que um quer falar mais alto que o outro. Você nunca viu um casal brigar assim: meu amor, você é tão chato. Aí o marido vira assim: meu bem, você fala muito. Aí ela vira: olha, você é tão esquisitinho. Aí ela não, irmãos, a coisa vai assim, vai aumentando a voz. Vai aumentando a voz. Quem falar mais alto é que vai ganhar. E quem mora na Coab? Os vizinhos tudo escuta. Aí no dia você vai lá bater. Nós vamos aqui falar do evangelho. Falei, qual? Aquele de ontem? É? Irmãos, percebe como a nossa casa é importante, irmãos? Como você vai convidar a pessoa para sua casa, para reunião na sua casa, se ele escuta as brigas que tem lá? Não tem autoridade nenhuma. Então, irmãos, eu estou muito grato ao Senhor pelas 3 mensagens que nós ouvimos já hoje, até agora de manhã. Eu sinto, irmãos, que Deus está fazendo uma cirurgia completa na gente. Ele abriu assim, ó, rasgou a ferida, irmão, e lá dentro está cheio de pus, cheio de sangue pisado, cheio de coisa cheirando do mal, mas Ele começou a limpar. Você sente isso ou não, irmãos? Deus está nos limpando, irmãos. Ele precisa usar a nossa casa. E nós temos que ter autoridade. E a autoridade não vem, irmãos, pelo tom de voz. A autoridade não vem, irmãos, pela posição. A autoridade vem pela vida. E você pode ter certeza de uma coisa, irmãos. Por isso que lá em Hebreus está escrito que o Santo dos Santos foi aberto pelo sangue de Jesus. Nada pode impedir eu e você de desfrutar do Espírito. Se nós queremos que a nossa casa, irmão, seja uma casa abençoada, como foi falado aqui, a nossa casa é abençoada ou não? Precisamos continuar deixando que a bênção seja derramada na nossa casa.
De que forma? Cuidando um do outro com amor, com paciência e com perseverança. Irmãos, você já pensou, irmãos? É só um exemplo, tá? Você briga com a esposa, discute, aí naquela noite o Senhor leva ela embora. Qual sentimento você vai ficar? Irmãos, tem pessoas que eu já atendi que com esse problema discutiu, aí no outro dia a pessoa morre. Principalmente quando discute com os pais. Discutiu com o pai ou com a mãe, de repente no outro dia a mãe morreu. A pessoa nunca mais vai se perdoar. Aí com ajuda, a gente vai falando, vai mostrando o outro lado, aí de repente a pessoa consegue mudar um pouco o pensamento. Mas se condena a vida inteira porque discutiu e falou com os pais. Irmãos, nós temos tudo para evitar. Temos tudo para evitar, fazer o melhor. As ferramentas que nós ganhamos nesses dias aqui. Eu só quero ler para os irmãos rapidinho, ó. Ó, nós somos uma família abençoada, uma família escolhida, uma família predestinada, uma família redimida e uma família selada. Amém. Certo? Isso, irmãos, foi um item, alguns itens de uma mensagem. Ok? Vamos cuidar um do outro? Amém. Então eu gostaria, irmãos, que para a gente finalizar, que você se levantasse, desse um abraço bem apertado na sua esposa. Ó, não dá aquele abraço de, sabe? Aquele abraço de repulsa, não. Abraça logo e solta, não. Abraça, fala no ouvido um do outro, pede perdão para o outro, dá um abraço legal. Tá, aí nós terminamos aqui, amém? Então levanta e abraça quem está com a esposa. Pede perdão, aproveita.